Olá, pessoas. Voltamos aí para fazer esse bate-papo sobre essa situação que nós vivenciamos aí nos últimos 3 dias, né, que a gente tem discutido, mas que nós estamos falando sobre aquela reunião fatídica do pessoal lá do Ministério, dos ministérios, né, lá do governo atual. Nós vamos falar agora sobre outra parte, que é quando o presidente mostra claramente ali que ele está indo na onda da reeleição mesmo ele não falando, mesmo ele não querendo admitir publicamente isso, né? E eu digo publicamente por quê? Ele está segurando porque ele fingiu durante toda a reeleição que ele não iria lutar pela reeleição. Lembra disso? Então vamos ver o que ele fala sobre isso? Pouco. Eu tô vendo mais antigo aqui, eu relendo aqui. Ele sabe o que foi 64. Muitos aqui não sabem. Essa cambada que tentou chegar no poder em 64, se tiver chegado, ele estava fudindo todo mundo aqui. Cortando. Ele estava felicíssimo, cortando cana, ganhando $20 por mês. Não pode esquecer disso. Nós não podemos esquecer o que esse povo. Eu vou convidar os ministros para domingo e passar a excelente Taguatinga. Convite, não é missão, não, convite. Para ver como é que está o cara na esquina. Para ver uns merda para falar aí, né? Uns merda de sempre. O cara rompeu o isolamento, tá dando um pé. Depende pro cacete, pô. Você tá passando fome, tá na merda, pô. Sentiu o cheiro de povo. Como eu falei lá. É uma experiência para todo político sentir. E lá ver como é que tá o negócio. Ou a gente tem que estar como se fosse, né? Um general na retaguarda e deixar a tropa se ferrar na frente. Não, o general tá na frente, o coronel tá na frente, o capitão tá na frente. Nós, na Segunda Guerra Mundial, estiveram na frente de campo de batalha. Se precisar aqui, tenho certeza que nossas Forças Armadas vão cumprir com o seu papel, mas nós temos que dar exemplo. E mostrar que o Brasil não é. Eu sou mais educado que o Ventral, até me poli muito, né, no linguajar que ele usou, mas não é isso. Que o pessoal pinta por aí. Se reunindo de madrugada, para lá, para cá, sistema de informações. O meu funciona. O meu particular funciona. Os que tem oficialmente, desinforma. E voltando ao tema, eu prefiro não ter informação do que ser desinformado por cima de informações que eu tenho. Então, pessoal, muitos vão poder sair do Brasil, mas não quero sair ver a minha irmã de Eldorado, outra de Cajati, o coitado do meu irmão capitão do exército lá de Miracatu se fuder, porra. Como é perseguido o tempo todo. A bosta da Folha de São Paulo diz que meu irmão foi expulso de um açougue em registro, que estava comprando carne sem máscara. Comprovou no papel, estava em São Paulo esse dia, o dono do restaurante, do açougue, falou que não estava lá. E fica por isso mesmo, sei que é problema dele, né? Mas é putaria o tempo todo para me atingir, mexendo com a minha família. Muito bem. E aí ele tá. O que a gente percebe isso nas falas que o Bolsonaro faz é que ele sabe da gravação e sabe que uma hora ou outra ele pode usar essa gravação. Essa é uma sacada. Se vocês forem na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal, quando você tem uma audiência ou quando você participa de alguma sessão, vocês vão perceber claramente lá que existe ali uma gravação. Aquela gravação muitas vezes está na TV Assembleia, está colocado para a mídia, pela própria mídia interna deles lá. Então o que a gente precisa entender é que esse cara sabe o que está fazendo, ele sabe que ali é um momento que ele precisa demonstrar, né? Talvez ele precise desse momento para poder usar mais tarde. Olha, nós fizemos reunião, nós fizemos que faríamos isso, e ele sabe disso. Então tem ali uma lógica que ele segue, que é a que o pessoal que está com ele de qualquer forma gosta, né? Que é desse estardalhaço, desse espetacularismo, dessa falta de vergonha de falar palavrão, de fazer as coisas do jeito dele, porque por mais que os evangélicos, principalmente, que são ainda os que se mantêm presos ao bolsonarismo, abominem os palavrões e tal, essas mesmas pessoas vão passar a mão na cabeça dele nesse sentido, porque ele sabe como é que funciona. Ele sabe como é que funciona, e é essa lógica que mantém pessoas ainda do lado dele. Então, aí vocês viram nesse vídeo uma propaganda o tempo todo, palanque.
a choradeira em relação às coisas pequenas lá que acontecem com a família dele. A Folha falou, então ele pega coisas minúsculas para ficar se vingando, se cutucando. E no final aí ele mostra claramente que a ideia principal de política para ele é essa do personalismo, né? Então a gente precisa ter na mente o tempo todo que quando as pessoas buscam promover em relação a situações como essas que estão colocadas aí, então o tempo todo mostrando que eu faço assim, eu faço assado, os outros que fazem errado, os outros sempre fizeram diferente. Existe a tentativa de sempre manter à frente aí o que eles transformaram no inimigo, né? Que é o comunismo, que é não sei o quê. Não existe isso, mesmo o comunista mais ferrenho hoje, só tem a base central ali do comunismo como cabeça, sabe que tem que mudar muita coisa para poder implantar um sistema qualquer diferente do capitalismo no mundo, né? Então, é uma falta de vergonha, uma falta de competência, uma falta de coerência, de capacidade, de inteligência ficar usando inimigos como eles sempre usaram, que sempre foram parte dessa situação que eles criaram no Brasil e no mundo no geral, né? Então, o próximo vídeo vai falar um pouquinho mais sobre a forma bolsonarista de fazer a gestão do governo, né? E que o próprio Moro mostrou para a gente aí, mesmo sendo de uma forma meio que desonesta, não diria que era muito honesta, ética, mas ele acabou mostrando para a gente. Vamos ouvir para entender melhor? Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar fuder minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira. É meu garoto aqui, ó, com todo respeito, o BNDES. Tá, eu conheci ele, usava calção lá. Né? Pode ver os Estados Unidos para cá, podia estar muito bem lá. Veio para cá, tentar mudar o Brasil com o vídeo do Paulo Guedes, que é amigo dos pais dele, por coincidência, né, Paulo Guedes? Coincidência. Eu não lembro dos teus pais, lembro de você, tá certo? Mas alguém que está investindo aqui. E todos nós temos que pensar nisso. O que esses filhos de Maia querem, é nossa liberdade. Olha, como é fácil impor uma ditadura no Brasil, como é fácil. O povo está dentro de casa. Por isso que eu quero, ministro da Justiça e ministro da Defesa, que o povo se arme. Que a garantia é que não vai ter um filho da puta aparecer para impor uma ditadura aqui. Que é fácil impor uma ditadura. Facílimo. Um bosta de um prefeito, faz um bosta de um decreto, algema e deixa todo mundo dentro de casa. Se tivesse armado, ia pra rua. E se eu fosse ditador, né, eu queria desarmar a população, como todos fizeram no passado, quando queriam, antes de impor a sua respectiva ditadura. Aí, que a demonstração nossa, eu peço ao Fernando e ao Moro, que por favor assine essa portaria hoje, que eu quero dar um puta de um recado pra esses bosta. Por que eu tô armando o povo? Porque eu não quero uma ditadura. E não dá para segurar mais. Não dá para segurar mais. Quem não aceitar as minhas bandeiras, Damares, família, Deus, Brasil, armamento, liberdade de expressão, livre mercado, quem não aceitar isso está no governo errado. Esperem para 22, né, o senhor Álvaro Dias, espere o Alckmin, espere o Haddad, ou talvez o Lula, né? E vai ser feliz com eles, pô. No meu governo tá errado. É escancarar a questão do armamento aqui. Eu quero todo mundo armado. Que povo armado jamais será escravizado. E que cada um faça, exerça o teu papel, se exponha. Aqui eu já falei. Pede o ministério a quem for elogiado, pela Folha, pelo Globo, pelo antagonista, tá? Então tem certos blogs que só tem notícia boa de ministro, não sei como. O presidente é porrada, o ministro é elogiado. A gente vê por aí, o governo tá, o ministério tá indo bem, apesar do presidente. Mas pra puta que eu pariu, porra. Eu que escalei o time, porra. Trocamos sim, espero trocar mais ninguém, espero. E aí a gente vai ver lá no início ele falando sobre a interferência na Polícia
Federal, e ele está falando claramente que vai fazer. Porque ele não está falando... A mentira que ele conta, que ele chega ao extremo de acreditar que todas as pessoas vão entender dessa forma. A segurança que ele está falando não é a segurança da família dele. Primeiro, por dois motivos básicos. A segurança da família dele, quem faz é o GSI, é o general Heleno, é o estúpido que está lá do lado dele. E quem faz a segurança que ele está reclamando de que queria trocar, só pode ser a segurança da Polícia Federal, ou os diretores da Polícia Federal, ou alguém da Polícia Federal. Por quê? Porque a segurança que o Estado, a Federação, toma conta é a federal. Ele não pode se meter no comando diretamente, né? No comando da civil, não pode se meter na militar, mas ele pode trocar a federal em qualquer lugar. E é isso que ele quer. Então não dá para confundir as coisas. Não adianta vir para cá com esse papinho de que eu acredito que ele queria trocar dos filhos. É mentira. É mentira porque é muito claro que é mentira. E aí, logo em seguida, ele faz ameaça ao Moro diretamente, porque ele está falando, se não dá para trocar o chefe dele, ele vai trocar o ministro. Duvido que ele falasse isso para o general Heleno. Ele não é corajoso o suficiente para isso. Não porque o Heleno seja um modelo de coragem, mas de que é um general e ele com certeza ia baixar a cabeça nesse momento aí. Tudo bem? Então, são dois fatos muito importantes aí. A segurança que ele fala não é da família e a segurança que ele está falando da troca realmente é da interferência direta na Polícia Federal para poder livrar os amigos que ele coloca. Família dele e os amigos. Né? E aí tem o Negrão, o Hélio, que tem lá teve um problema na cidade onde ele morava, que é reduto dele, que ficou suspenso também, todo mundo ficou quieto depois de um determinado tempo. E logo em seguida ele vem falando sobre ditaduras, ele vem de novo falando que a gente quer a cabeça, que alguém quer a cabeça dele, tem gente querendo a cabeça dele, como se isso fosse uma forma de criar mais ainda problema para ele, né? Ou seja, a esquerda vai querer a cabeça dele, vai querer prender todo mundo, vocês têm que tomar cuidado. E aí ele vai caminhando ali para o final, ele vai dizendo sobre as questões relacionadas a armamento, que ele é um garoto propaganda das armas. E aí, se a gente talvez for atrás, realmente, se nós tivéssemos um TSE realmente capacitado, realmente interessado, que tivesse uma relevância real numa democracia, teria já visto isso. Né? Então, provavelmente, tem um monte de indústrias armamentícias, e não só brasileiras. Duvido que os israelenses não tenham botado dinheiro na campanha dele, e agora ele está aí dando retorno para isso. Né? Então, a gente precisa resolver entender essa situação. Então, essa situação de armar a sociedade é uma mentira para que as pessoas sintam-se capazes. Ele está mentindo para que as pessoas se sintam capazes de resolver seu próprio problema a partir do seu armamento, da sua coragem baseada na arma, né? Que não tem. E aí ele vai falando sobre algumas outras coisas no próximo vídeo aí que a gente vai ver, para vocês terem ideia do tipo de pensamento precário que ele tem. Mas nós temos que, na linha do Van Traub, de forma mais educada um pouquinho, se preocupar com isso, que os caras querem é a nossa hemorroida, é a nossa liberdade. Isso é uma verdade. O que esses caras fizeram com o vírus, esse bosta desse governador de São Paulo, esse estrume do Rio de Janeiro, entre outros, é exatamente isso. Aproveitaram o vírus, tá um bosta de um prefeito lá de Manaus agora, abrindo covas coletivas, um bosta. Que quem não conhece a história dele, procura conhecer, que eu conheci dentro da Câmara aqui do meu lado. E nós sabemos que a ideologia dele e o que ele prega. E quem ele sempre foi. O que está aproveitando agora um clima desse para levar o terror no Brasil. Então, pessoal, por favor, se preocupe, que é mais importante que a vida de cada um de vocês, que é a sua liberdade. Come preso não vale porra nenhuma. E ele mostra muito bem, com as suas posturas aí, que a vida vale menos que qualquer outra coisa. De hora para outra também, um homem preso pode ter esperança de ainda sair e viver de outra forma. Mas você morto não tem mais o que fazer, galera. É uma estupidez fora de série no pensamento, é irrelevante, é burro, mas é assim que ele pensa e não dá para fazer muita coisa em relação a isso. Né? Então, eu queria só bater um pouco nessa situação
que ele continua achando que tem um inimigo que vai vir atrás dele, um monstro que vai vir buscá-lo para poder comer a cabeça dele, ou a hemorroida, que eu também não entendi exatamente o que isso quer dizer. Até agora eu não consegui chegar numa ideia do que isso tem a ver, né? E aí ele vem falando de que tem pessoas que querem a cabeça dessas pessoas que estão do lado dele e na dele também. Ou seja, ele espalha um terror, um pânico, a ideia principal é essa, para que as pessoas possam ficar do lado dele sem questionar. E aí, o que nós temos aqui na frente? Né? Talvez a gente possa entender por que essa visão pequena dessa pessoa que está no poder hoje tem tanto a falar para a gente no dia a dia. Tá? Como é que isso funciona realmente a partir do ponto de vista dele. E nós demos uma demonstração disso quando nós estávamos indo numa direção norte, com as reformas estruturantes, e de repente, em 3 semanas e meia, nós fomos para o sul. E nós fomos elogiados hoje lá fora, semana passada, todo mundo elogiando, fazendo referência, que o Brasil está à frente de todos os emergentes, e Pari-Passu ali só está atrás um pouquinho dos Estados Unidos. Os Estados Unidos está naquele caso que é o cara que tem a moeda forte, emite 1 trilhão para cada problema que ele tem e ninguém reclama. Fizemos vários programas antes dos alemães, vários programas antes dos ingleses, vários programas, de todo tipo. Então, se não existe algo aqui, é dogma. E aí eu acho que chegou o ponto, né, do Paulo Guedes achar que realmente é um Deus. Porque, desculpa, falar que a gente fez um monte de coisa antes dos alemães, antes dos ingleses, e melhor, porque a forma que ele coloca é que além de ser antes, era melhor, que a gente está sendo super bem visto lá fora, tem alguma coisa errada com a visão dessa gente. Ou a mídia no mundo inteiro está mentindo para a gente também. Né? Então tem alguma coisa que a gente precisa fazer para entender essa lógica de pessoas que não têm o que oferecer de verdade, mas a gente precisa pensar que essas pessoas aí, elas estão vindo, elas estão mandando no país. E elas estão mandando no país de uma forma que a gente não sabe qual vai ser o futuro desse país depois que eles saírem. Eles falam o tempo todo de ter pego terra arrasada por causa do PT, apesar do PT já estava há 3 anos, né? Já ter deixado o poder há 3 anos, mas a terra arrasada ainda era coisa do PT, segundo eles. De qualquer forma, mesmo com tudo isso, com 2 anos e pouco do Temer e com 1 ano e meio deles, eles ainda acham que é coisa do PT. Então, o que nós precisamos entender nessas falas, galera, é que existe uma falta de visão real na cabeça dessas pessoas. Existe uma falta completa de capacidade de discernimento. Não dá para falar que esse cara sabe o que está falando, porque por mais que você acredite que eles tenham feito negociações, alguma coisa a mais, eu imagino que um pouco de bom senso, pelo menos, faz a diferença na situação, né? Então, ele vem com esse papinho aí de que nós estamos super bem vistos, mas, no geral, eu duvido que as coisas sejam dessa forma. E aí, na frente, ele vem de novo, e eu gostaria que vocês prestassem atenção na quantidade de cortes que foram feitos pelo judiciário. Pegamos os idosos, pegamos as empresas, microcrédito, depois de 0 a 360 mil, depois de 360 mil a 10 milhões, montamos um comitê de bancos, estamos lá com o Montesano agora fazendo justamente a reestruturação. Não vai ter molezinha para a empresa aérea, para nada disso. É dinheiro que nós vamos botar usando a melhor tecnologia financeira lá de fora. Nós vamos botar dinheiro, vai dar certo e nós vamos ganhar dinheiro. Nós vamos ganhar dinheiro usando recursos públicos para salvar grandes companhias. Agora nós vamos perder dinheiro salvando empresas pequenininhas. Então nós estamos fazendo tudo by the book direitinho. Na conversa com os ministros da Fazenda lá de fora, eu disse que nós estamos com um déficit extraordinariamente alto esse ano, da mesma forma que eles, está todo mundo na mesma direção, só que nós caímos no chão, está uma confusão, tiro, porrada e bomba, mas nós não perdemos a bússola. A gente cai, levanta e sabe para onde nós temos que ir. Nós não vamos perder a bússola. Nós sabemos dos valores, sabemos dos princípios, sabemos o que nós estamos defendendo. Nós estamos defendendo liberdade, liberdade econômica, liberdade política. Nós sabemos o que nós estamos defendendo. E estamos agora, no meio dessa confusão, derrubando a última torre do inimigo, que é uma coisa que nós vamos fazer a reconstrução e a nossa transformação econômica.
A outra coisa são as torres do inimigo que a gente tinha que derrubar. Uma era o excesso de gasto na Previdência, derrubamos assim que entramos. A segunda torre era os juros estão descendo e vão descer mais ainda. O Campos tem o mapa já, nós estamos descendo. Então, para ter uma ideia, o ano passado, para esse ano, 120 bilhões a menos de juros. Um plano Marshall por ano, né? 100 de juros a menos. Então nós sabemos, e é nessa confusão toda, todo mundo está achando que estão distraídos, abraçaram a gente, enrolaram com a gente, nós já botamos a granada no bolso do inimigo. 2 anos sem aumento de salário. Era a terceira torre que nós podíamos derrubar. Nós vamos derrubar agora também. Isso vai nos dar tranquilidade de ir até o final. Não tem jeito de fazer um impeachment se a gente tiver com as contas arrumadas, tudo em dia, acabou, não tem jeito, não tem jeito. E o presidente está no ponto futuro, porque o presidente falou o seguinte, tudo bem, tem a primeira onda que é a da saúde, mas tem a segunda que é da economia, e uma vem agarrada com a outra. Nós estamos ainda tentando sair da primeira, a segunda já está querendo bater. Eu ainda acho que nós estamos preservando os sinais vitais da economia brasileira. Ela, para mim, ainda é um urso hibernando. Você baixa sua energia para zero, consumo de energia para quase zero, só respira. Mas quando você sai da gruta, você sai para comer o primeiro bicho que passar. Você tem força. Nós não podemos deixar isso graças à super safra da nossa Tereza, à logística do Tarcísio. A comida está chegando, as exportações estão seguindo. A China é aquele cara que você sabe que você tem que aguentar, porque para vocês terem uma ideia, para cada $1 que o Brasil exporta para os Estados Unidos, exporta 3 para a China. Você sabe que ele é diferente de você. Você sabe que geopoliticamente você está do lado de cá. Agora você sabe o seguinte, não deixa jogar fora aquilo ali não, porque aquilo ali é comida nossa. Nós estamos exportando para aqueles caras. Não vamos vender para eles, ponto crítico nosso. Mas vamos vender a nossa soja para eles. Isso a gente pode vender à vontade. Eles precisam comer. Eles precisam comer. A Índia também vai precisar comer. Vai ser o trading da água. Eles vão dizer que é a melhor trading da água. Outro dia alguém comentou comigo, acho que foi o Campos, não foi, Campos? É o trading da água, quer dizer, os caras precisam de alimento, não tem água, nós temos muito mais água do que eles têm, então eles vão ter que abrir mão da agricultura para fazer outras coisas e nós vamos poder exportar para eles também. Então nós temos um mapa de voo bom, nós temos uma equipe jovem, preparada, todo mundo trabalhando juntos. Então, Paulo Guedes fala aí primeiro que já deu jeito em algumas coisas, nos idosos, no trabalhador, na questão tributária, né? Então ele está falando aí de coisas que realmente ele deu jeito, né? Não podemos esquecer que uma das primeiras coisas que eles cobraram, que eles bateram o pé na reforma da Previdência foi para acabar com alguns auxílios, para acabar com o BPC, para diminuir, para reduzir coisas que são questões relacionadas à sobrevivência daquelas pessoas. E ele fala bem claramente que eles já fizeram isso. E aí ele ataca frontalmente o servidor público, porque, na verdade, nós temos realmente privilégios, isso tem que acabar sim, e tem que ser feito alguma coisa. Mas é menos de 1% que ganha o que eles dizem que eles ficam reclamando, falando que eles dizem que ganham. Na verdade, a maioria do servidor público está aí ganhando até 3, 4 mil reais, que é quem vai na rua, que é quem está limpando, quem está no postinho na UBS, na UPA. Esses caras não ganham esse dinheiro que você está falando. O que ganha? A elite que ganha, a elite judiciária, a elite do legislativo, a elite do executivo. Esses ganham muito dinheiro, que é o caso deles. Esses caras ganham muito dinheiro. Então, ele vem trazendo essa ideia de que nós somos muito bons, e aí eles fazem ataques constantes, xenofóbicos, provavelmente, por ter sido cortado pelo judiciário, à China, que é nosso maior parceiro comercial ainda hoje. E aí, olha só, nós tínhamos a Europa, boa parte do nosso comércio era feito também com a Europa, com vários outros países. Nós estamos perdendo algumas coisas nesse sentido. Alguns governos, com certeza, após a pandemia, vai mudar, talvez radicalmente, de matriz fornecedora. E talvez a gente não esteja com essa bola toda que ele está pensando que nós estejamos. Qual que é o maior problema? Ele só pensa em investimento a partir do ponto de vista do retorno para esses investidores. Ele não está pensando como pessoas, né? como povo, como população. Então, esse é um dos grandes atrasos, talvez a gente tenha que lidar e daqui para frente com essas ideias estapafúrdias do Paulo Guedes. Esses ataques à China, tanto dele, quanto do Bolsonaro, quanto do outro, Xarope, do Van Traub, eu acho que é importantíssimo a gente pensar
como fazer as coisas. Aí o Paulo Guedes mostra claramente também que ele é presta atenção nisso, um dos cabos eleitorais do Bolsonaro, para segundo mandato. Então ele tem, sim, preferencialmente, na condução política do país, a ideia de se reeleger. E nós não podemos mais deixar isso, talvez nem ele ficar até o final, porque está sendo super complexo para a gente. E aí, se vocês pegarem todas as falas, as agressões, as brigas, os conflitos que eles estão criando, talvez a gente não tenha ninguém para comprar da gente lá na frente. Essa é uma das coisas, tá? Nesse outro vídeo também tem algumas coisas legais para a gente refletir. Todo mundo trabalhando juntos. E nós não vamos perder o rumo, nós não podemos perder o rumo. Então vai ter muita conversa, vamos para cá, vamos para lá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não vamos perder o rumo, não. Pode dar vestimento, bota peruca loura, passa batom vermelho, faz uma opção de coisa que for necessário politicamente, mas não vão perder o rumo econômico, não, nós sabemos onde nós estamos indo. Então eu estou só dando uma mensagem de tranquilidade para todo mundo aqui, que é o seguinte, nós não estamos fazendo nada exótico, dogmático, nada disso. Nós estamos indo numa direção. Fizemos o que o mundo inteiro fez, em 3 semanas e meia, nós fizemos o que o mundo inteiro fez, só que nós não vamos perder o rumo, não. Nós sabemos para onde nós vamos voltar já já, tá certo? E se o mundo for diferente, nós vamos ter capacidade de adaptação. Então aí ele vem falando de duas coisas, né? Da adaptação que a gente tem que fazer em relação ao mundo, que é com um contraponto lá ao que o Ernesto Araújo falou, mas ele dá um recado muito claro, que a enganação tem que ser feita. Pode continuar fazendo a enganação. Você pode colocar a peruca, pode colocar o vestido, o batom vermelho e continuar mentindo para as pessoas, mas aqui por trás a gente está fazendo. É basicamente o que o Salles estava dizendo, só que de uma forma um pouco mais amena, né? O Salles foi muito direto. O calculismo, a frieza do Salles, ninguém ali parece que tem. Mas o Guedes não é tão diferente dele, mas fala numa linguagem um pouco diferenciada para a gente poder cair na onda. Então, gente, o que tem ali é muita mentira, é muita manipulação, o governo inteiro está baseado em manipulação e mentiras, e aí a gente vai precisar entender esse processo de comunicação do governo bolsonarista para poder repensar as nossas estratégias. Uma outra situação, e aí eu convivo diretamente nessa situação, mas olha isso que ele propõe daqui para frente para o jovem, para o primeiro emprego, mas para o jovem no geral. Ele, por exemplo, eu já tenho conversado com o ministro da Defesa, já conversamos algumas vezes, quantos 200 mil, 300 mil, quantos jovens aprendizes nós podemos absorver nos quartéis brasileiros? 1 milhão? 1 milhão a R$200, que é o Bolsa Família, R$300, para o cara de manhã faz calistenia, aprende civil, organização social, como é que é o OSPB, né? Organização Social Política, né? Faz ginástica, canta o hino, bate continente, de tarde aprende a ser um cidadão, pô. Aprende a ser cidadão, disciplina, usar o tempo construtivamente, pô. Voluntário para fazer estrada, para fazer isso e aquilo. Sabe quanto custa isso? R$200 por mês, 1 milhão de cada, 200 milhões, pô. Joga 10 meses, aí 2 bi, isso é nada. Então nós vamos pegar na reconstrução, nós vamos pegar 1 bilhão, 2 bilhões e contrata 1 milhão de jovens aqui. A Alemanha fez isso na reconstrução. Aí você também quer fazer estrada, precisa de 3, 4 bilhões a mais, tem um orçamento de 8, toma aqui seus 4 bilhões. Isso não faz falta. Isso não faz falta. Então ele está dizendo o seguinte, vamos pegar a juventude brasileira, 1 milhão de jovens, por exemplo, talvez mais, e colocar ganhando R$200, que é o equivalente ao Bolsa Família, a média do Bolsa Família, segundo ele. A gente está falando do cara que está pegando o futuro do país, ao invés de estar falando de estudar realmente, ele está falando de doutrinar em quartéis, e depois, se precisar fazer estrada, se precisar cavar buraco, que você coloque. Eu não estou dizendo que existe demérito em trabalhar. Veja só, a gente está falando que a gente precisa preparar essa garotada para ter um futuro, para fazer esse país ser mais tecnologicamente avançado, que é o que ele colocou lá. Nosso problema aqui, quem está fazendo aqui andar é o agronegócio, quando ele fala da Tereza Cristina. Ele não está preocupado em desenvolver esse país de forma coerente com o que é o desenvolvimento dos países mais desenvolvidos, vamos colocar assim. A gente está falando de a gente ser colônia, da gente ser quintal dos próximos séculos.
A gente está falando, não estou falando que não é bom a gente ter como fornecer alimento. Não, não é isso não. A questão é que se a gente quiser ter um país onde tenha empregos, onde a renda aumente, nós precisamos desenvolver tecnologicamente. E aí esse cara está falando que não. Se nós colocarmos 1 ano ou 2 anos ali, essa garotada trabalhando lá R$200, eles vão sair para fazer o quê, afinal de contas? Para ser soldados? Para ficar nos quartéis sem fazer nada? E ganhando R$200 para poder aprender ideologicamente a ser fascista? É disso que talvez esse cara esteja falando. E nós precisamos pensar nisso. Você acaba com um programa maravilhoso, por exemplo, ele está falando de jovem aprendiz, vamos colocar todo mundo como jovem aprendiz, que é a aprendizagem que pressupõe a proteção desse jovem, que pressupõe a manutenção de um ambiente bom, saudável para esse jovem, que pressupõe que esse jovem aprenda a várias profissões ou várias formas de trabalhar, que é o que se ensina na aprendizagem. Né? A pessoa entra numa área da empresa, não gosta, mas de qualquer forma ele aprende o que tem que aprender lá. Quando ele for para outro emprego, ele já sabe a base de algumas áreas. Então ele já vai com uma ideia de como funciona o mundo corporativo. Se você pega um menino e coloca no quartel, como ele colocou, ele vai fazer o que com isso? Né? Então é uma das coisas que a gente precisa entender, qual é a visão dessa pessoa para o mundo. Né? Então aqui ele vai falar um pouquinho mais sobre algumas coisas que são muito importantes que a gente entenda. Não é isso o problema. A mesma coisa do nosso problema do jogo, lá nos recursos integrados, não tem problema nenhum. São bilionários, são milionários, executivos do mundo inteiro. O cara vem, fazem convenções. Olha, o turismo saiu de 5 milhões em Singapura para 30 milhões por ano. O Brasil recebe 6. Uma pequena cidade recebe 30 milhões de turistas. O sonho do presidente de transformar o Rio de Janeiro em Cancún, lá Angra dos Reis em Cancún, aquilo ali pode virar Cancún rápido, entendeu? A mesma coisa Espanha. Espanha recebe 30, 40 milhões de turistas. Isso aí é uma cidade da Ásia. Macau recebe 26 milhões hoje na China. Só por causa desse negócio. É um centro de negócio. É só maior de idade. O cara entra, deixa a grana lá que ele ganhou anteontem, ele deixa aquilo lá, bebe, sai feliz da vida. Aquilo ali não atrapalha ninguém. Aquilo não atrapalha ninguém. Deixa cada um se fuder. Ô Damares, deixa cada um. Damares, o presidente fala em liberdade. Deixa cada um se fuder do jeito que quiser. Principalmente se o cara é maior, vacinado e bilionário. Deixa o cara se fuder, pô. Lá não entra nenhum brasileirinho. Não entra nenhum brasileirinho desprotegido. E aí ele vem falando que lá brasileirinho, olha que louco isso, é um descaso extremo ao palavreado, a forma de falar as coisas, que a gente precisa levar em conta. Não é nenhum brasileirinho desprotegido que vai no cassino do jeito que eles querem implantar, segundo eles, tipo transformar uma Las Vegas aqui, mas existem trabalhadores, galera, que se viciam e muitas vezes entram em uma situação próxima ao uso de narcóticos, né? De drogas pesadas, e algumas pessoas não vão conseguir lidar bem com isso. A liberação do jogo, eu nem vejo tanto problema com isso, como também pela liberdade das pessoas, mas existe um problema que o jogo traz, que é um problema de saúde pública. Se a gente parar por que os bingos mantinham-se abertos, era baseado nas pessoas que tinham pouquíssimo dinheiro. Eram baseados em pessoas que estavam aposentadas, que gastavam toda a sua aposentadoria em 2, 3 dias lá e ficavam um mês inteiro passando necessidade, doentes. Imagina isso, a gente está falando desse tipo de coisa aqui. E ele fala que é só os bilionários, dane-se, deixa eles se ferrarem. Né? É uma visão dele, de que são só bilionários. Bilionários não vão vir para o Brasil para jogar nos cassinos daqui. Só para a gente entender. Né? E aí, ele é preconceituoso contra o brasileiro, porque ele já fala, acha que todo brasileiro é dependente, é pobrezinho, é pobre coitado, como ele coloca, mas ele vai além nessa situação, nesse próximo vídeo aqui. Para o presidente, eu recebi o embaixador dos Estados Unidos e ele veio conversar conosco. E a mensagem maior dele era uma só. Assim, olha, nós queremos um bom ambiente de negócio. Nós vamos colocar centenas de bilhões de dólares aqui. O mundo inteiro quer investir no Brasil. Agora nós precisamos de um bom ambiente de negócio.
simplificação de impostos, segurança jurídica, coisa desse tipo. Né? Então, o secretário do Comércio americano, que é o Wilbur Ross, o cara me disse o seguinte: eu só tenho um conselho para vocês. Vamos aderir ao GPA, é o General Purchasing Agreement, que é o seguinte, é um acordo, nós com a entrada na OECD, nós assinamos esse acordo, e esse acordo diz o seguinte: não pode haver nenhuma compra governamental sem transparência. Acabou. Então não basta a gente fazer isso, quer dizer, vai fazer concorrência para concessão, privatização. Então nós já estamos na pista certa, já estamos indo na... Ele vem falando que essas ideias aí são baseadas, a ideia da política econômica dele são baseadas nas conversas que ele tem com o embaixador, com os caras dos Estados Unidos. Você não vê, lógico que tem um momento que ele vai falar que nós participamos de reunião com 20 do G20, mas não tem só G20 no mundo, tem muito mais países, tem muito mais nações das quais a gente tem necessidade dos produtos deles, vice-versa. A Tereza Cristina colocou lá que nós temos uma dependência do trigo. Então, se a gente daqui a pouco fecha porteiras aqui para a Argentina, para alguns outros países que fornecem, como é que a gente vai fazer, então? Né? Porque a gente tem uma dependência desses países. O mundo inteiro é interdependente. As ideias que esses caras colocam é como se não houvessem essas dependências entre os países. Então, o que nós precisamos pensar a partir desse ponto de vista, gente, ou entender, na verdade, não pensar, mas entender, é que existe um capacitismo que nós tínhamos meio que deixado de lado, dava orgulho até não ser capaz dos americanos falar o mínimo possível do complexo de vira-latas que a gente tem, né? E agora nós estamos retomando isso, nós vamos virar os vira-latas de novo, aquelas pessoas que não têm pedigree, que não têm coragem, que não têm raça, que não têm força, que não têm vontade, para poder ficar dependendo da política americana de novo. E a ideia, parece que do Paulo Guedes e do Bolsonaro, é justamente nos colocar nesse pé. Pessoas, é isso. Essa análise aí desse vídeo da reunião ministerial, eu acho que é importante conversar, discutir, entender esses meandros que a gente está mostrando para vocês. Algumas falas parecem que são super light, mas elas têm significados e peso muito grande, porque politicamente ela traz um peso talvez extremado, quando se pensa nas agressões à China, por exemplo. Tá bom? Então a gente se vê nos próximos vídeos, era mais para bater esse papo, porque eu estava a fim de fazer esse trabalho aqui. A gente se fala, gente. Abraço, até mais.